Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre esse livro que eu comprei na Feira do Livro, Para Além do Diário de Anne Frank. Então, ele é um livro, assim, que seria interessante que se lesse primeiro o Diário de Anne Frank, né? Que esse livro casa com esse, fala sobre, assim, coisas que os outros moradores do anexo... Aqui a Anne fala sobre os outros moradores do anexo secreto, que eles ficaram escondidos por 2 anos na Segunda Guerra Mundial nos fundos da fábrica do pai dela, o Otto Frank. Então seria bem interessante assim ler primeiro o Diário de Anne Frank, ver o que ela falando dos moradores do anexo, eles eram em 8, e depois daí ver aqui a história dos moradores, o que aconteceu, né, coisas que não estão no diário. Então eu achei bem interessante esse livro é repleto de fotos, eu gosto de livro com fotos, e esse livro fala assim, então, sobre o fim, o que aconteceu com os moradores do anexo, e assim como o pai dela lutou, foi bastante atrás para divulgar o diário dela, da Anne. E, bom, aqui fala no início, né, das proibições que eles moravam, a família Frank morava na Alemanha e se mudou para a Holanda, porque começaram as proibições na Alemanha contra os judeus, né? E depois eles foram para a Holanda, e na Holanda também começaram as proibições. Deixa eu ver que página que eu tinha marcado. Ouvir rádio só era possível em segredo, pois os invasores alemães proibiam transmissões inglesas. 140 mil judeus residentes na Holanda eram inscritos como judeus. Um registro central deveria portar na roupa uma estrela amarela judaica, de forma visível, entregar suas bicicletas, não podiam mais andar de bonde, não podiam ir ao teatro ou sair de casa depois, não podiam ficar no seu quintal, não podiam casar com não-judeus e não podiam praticar esportes em público. Em janeiro, teve a conferência de Wannsee que discutiu a implantação da solução final, que a solução final era a exterminação de todos os judeus, né? Então, aqui fala das proibições, assim, teve também a Noite dos Cristais, que foi assim, onde, digamos assim, que começou a grande violência dos judeus antes dos guetos e dos campos de concentrações. Acho que foi em 1978, foi conhecida como a Noite dos Cristais. Eles bateram, saquearam, roubaram judeus, e é conhecido como a Noite dos Cristais por causa das coisas que eles quebraram muitas coisas de vidros, muitas vidraças. Então, né, ele tava já com a ideia de a família dele e mais outras famílias se esconderem, né, que ele deram a ideia para ele de que tinha condição de se esconder, né, e não ser deportado, porque eles ouviam falar dos campos de concentração, mas eles não sabiam a extensão de como era a coisa de verdade, né. Então, eles decidiram ir mais cedo, em 1942, porque a Margot foi convocada. A Margot é o Otto, a mulher dele, Edith Frank, e as filhas, a Margot e a Anne. E quem foi convocada foi a Margot, foi convocada para trabalhar em um campo de trabalho, e eles viram, né, que aquilo era muito suspeito e que ela não é capaz dela não voltar. Muita gente não voltava, né? Não iria voltar. Então eles foram mais cedo se esconder no, no anexo, e eles tinham a ajuda de alguns funcionários do Otto. Vou falar aqui das mulheres secretárias, a MIP e a MIP e a outra, que depois eu vou lembrar o nome, e outros funcionários que ajudavam eles, né, na levando a comida, levando notícias, levando jornais, né? E como a Anne falava no diário, tinha que ser silêncio, ninguém que trabalhava ali podia saber. Tinha que ser um silêncio total. Tipo, eles não podiam espirrar, não podia tossir e não podia puxar a descarga de dia. Então, tipo, eles viveram assim por 2 anos escondidos, assim, imagina tu ficar 2 anos. Muita gente reclamava da pandemia, que não podia sair, mas a gente saía um pouco, saía quando era necessário ir no médico. Imagina só
ficar 2 anos sem poder sair, não podia sair, porque senão poderia ser pego, ser levado, não se sabe para onde, mas hoje a gente sabe aonde, para onde era, para os campos, né? Então, o diário de Anne, a Anne começou a ganhar, tinha chegado um diário antes dela ir pro anexo, dela começou a escrever o diário dela, tudo, e disseram bem assim, ouviu na rádio que iam ser publicados relatos da guerra, de quem estava escondido escrevendo, que escrevesse para eles iam publicar. Dela começou a reescrever o diário, cortando algumas partes, botando outras partes, né? E a Margot também tinha um diário, só que nunca foi encontrado. Uma pena, né? Porque seria bem interessante ver assim a versão da Margot, né? Que era bem mais assim comedida, calma do que a Anne, né? Que sempre falava o que pensava. Sempre assim, tipo, seria bem interessante ler a versão dela, né? Para os fatos. Daí, outra coisa que tinha lá que tipo, tinha vários. Tinha gatos também que entravam lá. Ela tinha uma gatinha dela que antes dela ir pro anexo ela teve que deixar a gatinha dela com uma vizinha. E tinha os gatos que entravam lá no anexo. O Moshi, eu não me lembro o outro. Mas tinha os gatos que entravam lá, caçavam ratos, né? E eles gostavam muito deles, faziam carinho, gostavam deles. E aqui tem, tipo, tem as fotos, tem umas fotos aqui. Achei bem interessante. Eu gosto de livros com fotos. Aqui tem uma foto do Otto com a Anne e a Margot, a Anne bebezinha. E aqui tem uma foto da Edith, a mãe das meninas. Aí, junto com eles, eu me esqueci não, eu ia falar depois que foi morar junto com eles a família Van Pelt. Aqui ela muda os nomes das pessoas no anexo, mas ela chama os Van Pelt, eles têm outro nome, ela muda o nome deles, que tem a senhora Petronella, que ela chama de Petronella, mas o nome dela é August, e eles têm um filho, Peter. E a Anne fica amiga do Peter, começa a conversar com ele e começa a surgir assim o primeiro amor deles naquele lugar no anexo, né? E esse aqui é o Peter, que é o filho dos Van Pelt. Deixa eu ver, tem aqui. Tem outro morador que vem depois, que é que a Anne não se dava bem com ele, que é o Dussel, mas ele tem um outro nome, mas que ele é um dentista, porque a Anne tinha que dividir o quarto antes de dividir com a Margot foi dormir com os pais, no quarto dos pais, e ela tinha que dividir com ele, e ela, assim, os dois não se davam muito bem. Então, tipo, era complicada a convivência, né? Imagina a convivência com pessoas que não são da família, né? E aqui a Auguste, que ela botou o nome de Petronella, que ela também tinha umas discussões. Auguste. E vamos falar assim que eu tenho que falar que o único que sobreviveu, só o Otto, o pai dela, sobreviveu aos campos de concentração. Porque eles foram descobertos e foram delatados, foram descobertos e foram para os campos. O Hermann, que trabalhava com o Otto disse que ele foi assassinado, não sabe como. A Auguste Van Pelt, que ela chamava Petronella, ela teve uma morte assim, bastante triste. Eu não vou falar, né, porque as maldades, o que fizeram com ela, mas ela também morreu. Só quem sobreviveu foi o Otto, o único sobrevivente. Ele sobreviveu porque ele disse assim que quando ele estava na barraca dos doentes, quando estavam levando os homens do campo de concentração para ir fazer a marcha da morte, a caminhada da morte, porque eles queriam que eles morressem para eles esconder o que eles fizeram. O Peter não morreu, que é o filho da Auguste e do Hermann, ele não morreu nessa caminhada da morte. Mas ele estava muito debilitado. Quando ele voltou, o campo foi libertado, mas ele morreu 5 dias depois. O campo ele já estava livre, mas aí, mesmo assim o corpo dele não aguentou. Ele tinha 18 anos. A Edith morreu depois que eles tiraram a Margot e a Anne e a Edith para o mesmo campo. E daí eles
levaram a Margot e a Anne para outro campo e a Edith ficou sozinha, ela ficou subnutrida e ela acabou falecendo. E as meninas foram para outro campo também, juntamente, contudo não é o suficiente para salvá-las. Junto com Margot, Anne havia contraído tifo. Quando sua irmã morre em fevereiro, ela não tem mais ninguém. Um pouco mais tarde, Anne falece, aos 15 anos de idade, por doença, exaustão e desesperança. Porque quando ela morreu, ela viu a irmã dela morrer. Ela já achava assim que só ela estava viva, ela não imaginava que o pai dela estivesse vivo. Daí ela pensou assim, eu sou a única que estou viva, eles todos morreram. Ela morreu assim, uma morte triste porque ela morreu totalmente sozinha. Eu pensei, imaginando que ela era a última a morrer e foi jogada numa vala comum, tanto que hoje o túmulo dela e da Margot é simbólico, porque não tinha como achar os corpos. E então a morte dela é muito triste, assim, ela morreu sozinha, sem esperança, pensando que todos morreram na minha família, sem saber que o pai dela sobreviveu. O pai dela se empenhou muito quando eles encontraram ele escondido no anexo, os nazistas pegaram assim as coisas para procurar coisas de valor, jogaram o diário dela no chão e várias páginas caíram no assim, daí a MIP, ela pegou e recolheu o diário e depois que se soube que sem dúvida que elas deveriam estar mortas, a Anne e a Margot, a família dele, ela entregou para o Otto e o Otto decidiu publicar, porque a Anne ela fala que o que ela queria sonhava em ser uma escritora famosa. Sou uma jornalista e uma escritora famosa. E isso se realizou, né, mas da pior maneira, né, que ela nunca vai saber a extensão da influência dela e como o diário dela é inspirador. E então o Otto, depois de muito tempo, ele se casa com uma sobrevivente também do Holocausto e que tem uma filha, e ele daí tem, vamos dizer, essas netas emprestadas e nunca se soube quem delatou. Tem assim suspeitas de quem pode ter delatado, mas isso nunca ficou claro, né? E nunca vamos saber quem teve coragem de delatar, porque delatou eles para eles irem para os campos. Talvez diz aqui, talvez a pessoa que tenha delatado estivesse com medo, mesmo assim a pessoa delatou e para eles morrerem, né? Anne e Margot. Então é um livro bem interessante porque fala bastante da vida deles depois. Aqui é a MIP, que é a secretária, em 1992. Deixa eu ver. Então aí é uma história bastante assim inspiradora. A Anne. E o anexo ele ficava assim atrás de uma estante giratória de livros que fizeram assim, que faz conta que é só uma estante. Então fica a dica. Eu vou mostrar o que eu tô lendo. Tô lendo também outro sobre o Holocausto. A Noite do Eliésio. É bem pesado. Tô na metade. É isso, se inscreva, dá um like.